Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Língua Portuguesa para concursos e neste momento nós vamos resolver questões acerca do conteúdo de processo de formação de palavras. Então já pegue o seu material e acompanhe comigo por gentileza. Questão número 1, Banca Sebrasp, questão recente. Observem. Julgue o seguinte item relativo ao processo de formação de palavras empregadas no texto. A palavra cultural e histórico são formadas por processos de derivação, certo ou errado? Notem que aqui nós temos a palavra cultural, que vem de cultura. Esta palavra cultura é a palavra de origem, e a partir desta nós vamos trazer o processo de derivação para formar uma outra. Aqui no caso, o processo de derivação foi por meio do sufixo, do acréscimo de sufixo. Então, foi uma derivação sufixal. E histórico, ocorre a mesma coisa. Nós temos a palavra história como base, né? A história, a palavra primitiva, e a partir dela nós formamos novas palavras. Com isso, o acréscimo o sufixo co. Sendo assim, temos a questão como certa, porque sim, houve o processo de derivação em ambas as palavras. Questão número 2, Banca Sebrasp, também questão recente. Julgue o seguinte item relativo ao processo de formação de palavras empregadas no texto. As palavras indeterminada e aprisionados são ambas formadas pelo processo de aglutinação, respectivamente, por aglutinação e justaposição, certo ou errado? Vamos lá, vamos relembrar o que seria um processo de composição. Nós tínhamos na questão número 1 o processo de derivação, que é quando nós temos uma palavra e acrescentamos afixos a ela para formar outras. Então, por exemplo, podemos acrescentar um prefixo ou um sufixo ou as duas coisas. Já no processo de composição, eu vou ter duas palavras que serão unidas para formar uma terceira e uma quarta e uma quinta palavra. Então, nós vamos unir palavras para novas palavras. E aí, nós temos, como a própria trouxe, a opção de fazer isso por aglutinação ou por justaposição. Na justaposição, nós vamos encaixar estas palavras para formar novas, nós vamos encaixá-las de forma justa, de forma ajustada, sem que elas tenham que perder nada. Nada que eu digo é nada no processo de escrita, no processo de fala, nenhum pedaço dessas palavras. Então, aqui eu consigo, as palavras primitivas, né, eu consigo juntá-las e formar novas palavras sem que estas primitivas tenham que perder alguma parte delas. Já no processo de aglutinação, isto não ocorre. Eu vou juntar as palavras e elas precisarão perder uma parte delas para formar novas palavras. E aí, vejamos. A palavra indeterminada, a primitiva dela, né, ela vem da origem de determinar. Terminar. E aí, a partir desta palavra, foi acrescentado o prefixo e o sufixo. Sendo assim, nós temos um processo de derivação e não um processo de composição. Aprisionados, nós temos a palavra prisão. E a partir desta palavra, acrescentamos também um prefixo e sufixos. Sim, nós temos em ambos os casos processo de derivação e não processo de composição, certo? Então, a questão, neste caso, errada. Questão número 3, também Banca Sebrasp, também questão recente. Julgue o seguinte item relativo ao processo de formação de palavras empregadas no texto. Comando. As palavras simplesmente e significações são formadas pelo mesmo processo de derivação. Vejamos. Simplesmente vem de simples, e aí acrescentamos o sufixo mente. Então, houve ali um processo de derivação sufixal.
Significações. Nós temos signo ou significado, né? Mas é signo aqui. Também foi acrescentado sufixo junto à palavra. Sendo assim, nós temos, em ambos os casos, processo de derivação sufixal, certo? Então, a questão correta. Número 4. Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte. As palavras consequentemente e entendimento são formadas por processos de derivação prefixal. Não temos. Por quê? Notem que o radical da primeira palavra é consequência. E com isso, nós acrescentamos aqui o sufixo mente. Entendimento é a mesma coisa. Nós temos entender e acrescentamos o sufixo. Sendo assim, nós temos um processo de derivação sufixal e não prefixal. Então, a questão está errada. Número 5. Assim como naquela senhora, nós temos um textinho. Aliás, antes de lermos o texto, eu sempre indico a vocês o quê? Para olharmos o comando da questão e analisarmos se será necessária a leitura do texto. Vejamos. Em relação a aspectos linguísticos e estilísticos do texto, julgue certo ou errado o item que se segue. O comando diz: no último parágrafo, o autor utiliza um neologismo para denominar a era que marca o momento atual em que vive a humanidade. O que é um neologismo? É uma palavra nova, inventar uma nova palavra, construir uma nova palavra. Vejamos se isso de fato ocorre no último parágrafo. A conclusão ou compreensão de que estamos vivendo uma era que pode ser identificada como antropoceno deveria soar como um alarme nas nossas cabeças. A conclusão ou compreensão de que estamos vivendo uma era que pode ser identificada como antropoceno deveria soar como um alarme nas nossas cabeças. Que aqui a palavra que ele utiliza é de fato uma palavra nova. Desta forma, nós temos a questão como certa, que ele construiu um neologismo para denominar a era em que vivemos. Número 6, questão da banca FGV, também questão recente. As frases abaixo são recomendações de como fazer abreviaturas comuns de um vocábulo qualquer. Assinale a opção em que o exemplo de abreviatura dado não corresponde ao da recomendação. Vejamos. Letra A. Uma abreviatura pode ser formada pela parte inicial do vocábulo. Tenente virar ten. Correto. Perceba, ó, tenente, ten. Certinho. E não é o que nós queremos. Uma abreviatura pode ser formada pela parte inicial e a letra final na parte superior. Exemplo, artigo virá arte com o ozinho aqui em cima. Certo? O exemplo corresponde à descrição. C. As abreviaturas mantêm os acentos das palavras originais. Página vira page com acento. Certíssimo. Exemplo corresponde com a descrição. Letra D. Por motivo de clareza, deve-se incluir nas abreviaturas todas as consoantes finais da parte abreviada. Superfície vira super. Gente, super é um prefixo e não pode ser abreviatura de superfície. E mesmo se fosse, não corresponde à descrição dada por esta alternativa. Então, a princípio, letra D é o nosso gabarito, mas mesmo assim, vamos conferir a letra E. Numa abreviatura, a ordem das letras do vocábulo original deve ser mantida. Por exemplo, coronel vira cor. Perfeito. Então, aqui está certinho, ficando letra D, o nosso gabarito. Bom, número 7. Temos o seguinte.
De acordo com o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Portanto, a violação dos direitos infanto-juvenis, seja por ação ou por omissão dos seus direitos, pode levar à responsabilidade civil e administrativa do agente. Aí temos o comando da questão. Ali, se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Vejamos a primeira. A expressão de acordo é um conectivo que expressa a ideia de conclusão. Não. Expressa a ideia de conformidade. Seria a mesma coisa que se eu trocasse, por exemplo, por conforme, tá? Então, falso. A palavra infanto-juvenil é formada por um processo de derivação sufixal. Não. Aqui já dou uma dica para vocês. Se você ficar em dúvida se determinada palavra ela é prefixal, sufixal, se é composição e etc., pelo menos para prefixal ou sufixal, você já pode olhar para o final ou início da palavra. Se ele quer um processo de derivação sufixal, o sufixo sempre vem no final da palavra. Então, você olha para cá. Na palavra juvenil, não há um sufixo sendo incluído. Um sufixo, nós temos o quê? Um outro processo, e não um processo de derivação sufixal. Sendo assim, falso. Ok? Próximo. A vírgula em violação dos direitos infanto-juvenis, seja por ação ou por omissão, é considerada opcional e pode ser eliminada, mantendo-se as demais vírgulas do trecho sem prejuízo da norma padrão. Vejamos. A violação dos direitos infanto-juvenis, a vírgula está aqui, seja por ação ou por omissão dos seus direitos, vírgula novamente. A banca fala sobre tirar esta vírgula e só aí você já encontra problema. Ai, Dani, olha, eu fico muito confuso ou confusa na hora de fazer questões acerca da vírgula, porque eu nunca sei quando usar, quando não usar. Se o termo for um termo intercalado, ou seja, uma explicação ou alguma coisa que foi colocada, algum termo que foi colocado fora da frase, se é um termo que está vindo isolado por vírgula, este isolamento precisa ser mantido dos dois lados. Ok? Então, só por este princípio, a gente já consegue entender que se eu tirar a primeira vírgula, vai dar problema. Porque aí o meu termo, a minha expressão que deveria estar isolada, não estará mais. Pelo menos não de um lado. Então, só aí já haveria problema para a retirada da vírgula. Sendo assim, falso, 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 letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. Número 8. Assinale a frase em que não está presente qualquer processo de abreviação vocabular ou textual. Vejamos. Letra A. Expressei-me clara e calmamente. Notem que aqui, este clara, ele está, entre aspas, cortado. Por quê? Ele representa um advérbio e não um adjetivo. Porque ele quer representar a maneira como a pessoa se expressou. Então, para a sua forma correta ou a forma completa, deveria ser: expressei-me claramente e calmamente, para de fato representar o advérbio de modo que ele é, né? Que ele está sendo empregado ali na frase. Então, aqui está cortado, não é o que queremos. B. Foram abordados os micro e macro problemas do país. Micro, o quê? Micro problemas. Para não repetir o termo problemas, houve ali, né, uma abreviação na palavra, para não ficar tão repetitivo, assim como aconteceu na letra A. Então, não é o que queremos.
Os Estados Unidos, foi abreviado aqui logo de cara, também não pode ser. Letra D. Os países anglo-saxônicos são bem desenvolvidos. Notem que aqui nós temos o prefixo anglo, que é uma abreviação de origem inglesa, que significa, né, origem inglesa. Então, aqui também temos uma abreviação. Letra E. Os animais e os humanos participam do mesmo mundo. Vejamos. Os animais e os humanos participam do mesmo mundo. Notem que todas as palavras foram utilizadas na sua forma natural, na sua forma inteira, né, completa. Sendo assim, não temos nenhum corte, abreviatura, nem nada. Questão número não. Letra E é o nosso gabarito. Continuando, número 9. A abreviação é um processo de formação de palavras em que o vocábulo criado é proveniente de uma redução da extensão gráfica do vocábulo original, tendo-se o significado. Frases listadas a seguir, o vocábulo sublinhado foi abreviado na continuidade da frase. Assinale frase em que a abreviação não corresponde ao vocábulo original. Vejamos. Os carros, após a corrida, traziam os pneumáticos esvaziados, o que fez com que os mecânicos trocassem esses pneus. Pneumáticos, a abreviação é pneus. Perfeito? Não é o que teremos. B. Os jogadores do time vencedor organizaram uma batucada para a comemoração da vitória e o batuque durou até a madrugada. E, gente, apesar de nós utilizarmos batucada e batuque como algo semelhante ou algo sinônimo, não são, tá? Batucada é uma palavra com seu respectivo significado que é referente a samba ou músicas, né, elementos pertinentes ao samba. E batuque, por sua vez, é uma outra palavra que possui significado, sentido dentro do campo das religiões e cultura afro-brasileira ou de matriz africana, tá? Então, aqui, por exemplo, envolve danças, músicas e até religiões dentro do rol aí de matriz africana, certo? Então, não é batuque, não é abreviação de batucada. Desta forma, temos a letra B como gabarito, mas vamos ver o restante para conferir. Letra C. As fotografias do passeio escolar ficaram expostas nas salas e muitos alunos pediram cópias das fotos. Perfeito. Foto é abreviação para fotografia. Então, não é o nosso gabarito. Os funcionários da empresa tiveram que fazer um esforço extraordinário para limparem o espaço. E esse esforço extra, perfeito. Lazer popular, mas o cine também pode ser uma manifestação de cultura. Cine é abreviação de cinema. Perfeito. Letra B, de fato, é o nosso gabarito. Número 10. Alguns adjetivos que entram na formação de adjetivos pátrios compostos sofrem abreviação ou modificação quando colocados como primeiro termo. Assinale a opção em que a indicação da forma abreviada ou modificada não corresponde ao local indicado. Vejamos. Isso, inclusive, gente, nós tivemos naquela questão do anglo-saxônico, né? Onde anglo era uma abreviação. Agora vejamos aqui. Portugal é luso, então correto. Inglaterra, anglo, inclusive acabamos de ver isso. França, franco.
Espanha, de fato, é hispano. Qual foi o problema aqui? De Alemanha. Alemanha é o seguinte. Para a Alemanha, nós poderíamos usar germano, germânico, alemão, mas não, aí não entraria dentro dos adjetivos compostos, e outras expressões. Alemo não entra. Então, letra D é o nosso gabarito. Número 11. Em cada frase abaixo há uma palavra primitiva e outra palavra na forma abreviada correspondente. Assinale a opção em que a indicação da forma abreviada é inadequada. Vejamos. Letra A. Os portugueses trouxeram para a festa um garrafão de vinho verde, mas a garrafa quebrou antes do final do dia. Gente, garrafão é aumentativo de garrafa. Garrafa não é abreviação de garrafão. Não, garrafa é o substantivo no seu tamanho, no seu grau normal, e garrafão é o grau aumentativo desse substantivo. Sendo assim, já está inadequado. Ainda assim, vejamos o restante. Meus pais enviaram-me um cartão postal da Europa, mas o postal já chegou bastante amarrotado. Perfeito. Postal, abreviação para cartão postal. Maravilha, certinho. O japonês fabricava queijos na pequena cidade e todos já conheciam os produtos do Japa. Certinho. O português da padaria era personagem conhecida no bairro e todos viam no Portuga um grande sujeito. Portuga e português, né, nós sabemos que, inclusive, nós usamos muito isso para designar português. Perfeito. Letra E. Os comunistas apareceram como força política numa das eleições, mas os comunas saíram do cenário rapidamente. Observem, novamente, um termo que nós, inclusive, já utilizamos no dia a dia como abreviação de comunistas. Ótimo. Letra A é o nosso gabarito. Continuando, número 12. Um sufixo é um afixo que se acrescenta ao final de uma palavra para formar novas palavras. Então, aqui nós temos a definição do que é um sufixo. O substantivo formado por sufixação a partir de um outro substantivo está sublinhado em, vejamos. Observem que a banca quer uma palavra que seja um substantivo derivado de um outro substantivo. Ó, o substantivo formado por sufixação a partir de um outro substantivo está sublinhado em letra A. O jovem autor de Nós Matamos o Cão Tinhoso redigira uma nota biográfica igualmente singular. Letra A, vejamos. O jovem autor de Nós Matamos o Cão Tinhoso redigira uma nota biográfica igualmente singular. Para começar, a palavra singular não é substantivo. A palavra singular é um adjetivo. Então, só por aqui já entendemos que não é o que queremos. Letra B. Quando tinha 22 anos, em 1964, fez publicar uma obra seminal da moderna ficção moçambicana. Notem que aqui eu também tenho um adjetivo, é uma característica para a obra. Não é o que queremos. Juana é um dos precursores da literatura moçambicana e um dos maiores intérpretes da moçambicanidade. Notem que aqui, moçambicanidade, nós temos sufixo, e além de sufixo, nós temos um substantivo, né? Essa palavra é um substantivo. Um substantivo que vem de Moçambique, que também é um outro substantivo, Moçambique. Então, notem que nós temos daqui um substantivo derivado de um outro substantivo. Perfeito. É exatamente isso que a banca quer. Ok? Letra D, só para a gente conferir o restante.
Acho que apenas escrevo sobre coisas que, acontecendo à minha volta, se relacione intimamente comigo. Notem que intimamente é a maneira como essa relação ocorre. Então, é um advérbio de modo. Não é o que queremos. Este livro é uma surpreendente obra literária e é um libelo acusatório virulento. Note, nós temos aqui um adjetivo, certo? Então, também não é o que a banca quer, gabarito letra C, de casa. Número 13, o radical grego logia tanto pode significar linguagem como estudo. A opção em que esse radical mostra o significado de linguagem é. Então, aqui a banca fala o seguinte, que temos um radical, logia, que possui este significado ou este significado. A banca deseja que a gente marque a alternativa que representa o sentido da linguagem. Vejamos, sociologia e cronologia. Não, né? Crono vem de tempo. Sócio vem de social, comunidade, sociedade. Sendo assim, não é o que queremos. Metrologia e antropologia. Antropologia é uma área da ciência que se refere a estudos da tecnologia ou estudos industriais. Enquanto antropologia é a ciência que estuda o ser humano, a origem do ser humano e etc. Ecologia e zoologia. Ambos aqui, ó, zoo tem relação com animais. E ecologia tem relação com o meio ambiente. Sistemas. Filologia e bibliologia. Bibliologia, a gente tem relação com letras, livros, palavras. E filologia tem relação com a origem da língua, a origem de uma língua. Biologia tem relação com a parte biológica, né, dos seres. E museologia, aspecto tem relação com museus. Sendo assim, letra D é o nosso gabarito, certo? 14 e 15, últimas questões da nossa aula. As opções a seguir apresentam frases de Machado de Assis em que os termos sublinhados pertencem à mesma família de palavras, à exceção de uma, assinale. Então, aqui a banca deseja que a gente encontre a opção em que o par de palavras não pertence à mesma família. Vejamos. Letra A, edição e editor. B, luz e iluminará. C, fim e findar. Coveiros e covas. Vejamos. Edição pertence à mesma família de editor. Agora, luz pertence à mesma família de iluminará? Não. Eles podem se esbarrar dentro do campo semântico deles? Sim, afinal de contas, a gente ilumina alguma coisa utilizando luz. Porém, iluminará vem do verbo iluminar, que na sua raiz significa colocar luz sobre alguma coisa. Então, colocar luz sobre
algo, tá? E aí nós temos palavras que vão derivar ali de iluminar, que vão ter a mesma raiz, né, a mesma família etimológica. E a palavra luz é um substantivo que deriva do latim lúcio e significa luzir, brilhar, resplandecer, certo? Então aqui não fazem parte da mesma família. Letra B é o nosso gabarito. Fim e findar são da mesma família. Coveiro e covas também são da mesma família. Questão número 15, pessoal. Ideias e os aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. A palavra paulatinamente, segundo período do primeiro parágrafo, é formada por derivação parassintética. O que é isso? É quando a palavra ela é formada pelo processo de colocar um prefixo e um sufixo na palavra primitiva, e este prefixo e este sufixo ficam ali de forma dependente. Eu não consigo tirar o prefixo e formar uma nova palavra, ou tirar o sufixo e formar uma nova palavra. Ou eu tiro tudo, ou eu deixo tudo, ok? Vejamos. A palavra paulatinamente ela foi formada a partir da palavra paulatino. E aí, todo esse final foi acrescentado com uma vogal de ligação ali e o sufixo mente. Sendo assim, eu não tenho a presença de um prefixo. Eu tenho a minha palavra de origem, minha palavra primitiva e o acréscimo de sufixo. Há aqui uma derivação sufixal e não uma derivação prefixal. Então, a questão está errada, certo? Ótimo! Encerramos aqui a nossa aula de resolução de questões sobre o processo de formação de palavras. No seu material, você ainda vai encontrar mais 5 questões ou mais para treino individual, junto com o gabarito, para você poder fixar ainda mais os seus conhecimentos. Mas, ainda que você treine sozinho, caso haja alguma dúvida, é só mandar uma mensagem que eu estou aqui para ajudá-los, certo? Então, eu vejo você na próxima aula. Até já!